Bom, você que é um investidor, sabe quais são as 3 ações com maior potencial de valorização ainda em 2026? É claro que se você tiver qualquer uma delas na sua carteira, não estou fazendo uma recomendação de investimento, mas você pode ganhar muito dinheiro e muita gente já ganhou. Mas antes de mais nada, se você ainda não faz parte do nosso canal, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E aí, quais são as suas ações favoritas no momento? Em qual delas você mais está aportando o seu dinheiro? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder engajar esse vídeo e aumentar mais o senso de comunidade. Mas vamos lá, a primeira ação que eu vou analisar com vocês é a Pomo 4, que é as ações da Marco Polo. E essa, eu posso dizer que é uma das histórias mais impressionantes da Bolsa Brasileira nos últimos anos. Mas será que essa festa vai continuar? Olha só, os dados atuais da tela, você tem a cotação em abril de 2026, R$ 7,01, um PL de 7,16 vezes, o PL está muito baixo, inclusive, o dividend yield nos últimos 12 meses de 14,69% e a alta do ano em 2026 já está em mais ou menos 17% e a alta nos últimos 12 meses foi de impressionantes 35,31%. Então, assim, o Ibovespa ele tem atingido recordes atrás de recordes, tem puxado para quase 200 mil pontos e muitas das empresas estão se beneficiando com essa alta do Ibovespa. Marco Polo é um grande exemplo que está se beneficiando. Imagina você ter uma ação na sua carteira de investimentos que valorizou quase 40% em um ano. Mas quando nós pegamos a questão estrutural, é uma empresa fundada em 1949 em Caxias do Sul e é uma das 3 maiores fabricantes de carroceria de ônibus do mundo. Para vocês terem noção, ela opera em Brasil, México, Índia e África do Sul. Tem cerca de 16 mil funcionários e ainda conta com o Banco Monel, que é o braço financeiro próprio para financiamento de ônibus. Então aqui não é qualquer coisa. Quando nós pegamos os resultados de 2025, olha só o que os números estão dizendo. Em 2025, a Marco Polo encerrou um ano com um lucro líquido de 1,235 bilhões de reais. Isso foi uma alta de 1,1% frente a 2024. E a receita líquida, pessoal, foi de 9 bilhões de reais, um crescimento de 5,4%. E a margem bruta subiu para 25,06%. Quando pegamos os destaques do quarto trimestre, nós temos ali um lucro líquido trimestral de 341,7 milhões, que representou uma alta de 7,2%, uma margem EBITDA ajustada de 19%, e nós temos uma receita trimestral de 2,6 bilhões. Então, o quarto trimestre, ele veio cerca de 11% acima do consenso, sustentado por um mix de entregas de maior valor agregado e créditos tributários do programa Mover. E o que nós podemos esperar para 2026 com Marco Polo? Aqui mora um pouco da tensão. Por quê? Depois de ver o lucro saltar de 200 milhões em 2019 para 1,2 bilhão em 2025, um crescimento de mais de 6 vezes em 6 anos, o mercado passou a se questionar. Será que esse crescimento é sustentável? E de fato nós temos que nos questionar, será que de fato essa alta vai permanecer? Existem algumas projeções de casas de análise, algumas casas de research. Olha só, o BTG Pactual coloca o preço-alvo em 10 e recomendação de compra. O Itaú coloca o preço-alvo de 10 e a recomendação também de compra. A XP coloca o preço-alvo para 9,50 e coloca uma recomendação construtiva. Então, assim, há riscos. O programa Caminho da Escola pode ser menor em 2026. O ciclo de ônibus urbanos e rodoviários ele está em fase de contraposição. E o câmbio ele vai pressionar as operações internacionais no início do ano. Mas as exportações, elas seguem como um fator importante. Então, no caso, pegando o dividendo, que é um dos pontos mais interessantes dessa companhia, você tem um ponto importante, que 20% das ações estão alugadas, o que indica posições vendidas no papel. E isso pode gerar uma volatilidade forte, especialmente pelas divulgações de resultados. Então, essa empresa não é para um investidor nervoso. Mas pegando um conceito geral, Marco Polo é uma empresa de qualidade industrial reconhecida globalmente, com dividendos generosos e valuation atrativos. O desafio vai ser a sustentabilidade do crescimento em 2026. Isso eu digo porque pode haver um ciclo doméstico mais fraco. Para quem busca dividendos e aceita um pouco da volatilidade, isso merece uma atenção. Segunda ação é a Itaú Unibanco, com a sigla ITUB4. Agora nós vamos para uma ação gigante. O Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina. E em 2025 foi um ano histórico na questão de lucratividade para essa companhia. Olha só os dados atuais. Nós temos aqui uma cotação de 46,43, um PL de 11,41, o PVP, muitas pessoas falam que está muito salgado, 2,50.
Nós temos um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,47%, mas olha só a alta nos últimos 12 meses, 57,38%. E a alta no ano, até agora, em 2026, está em mais ou menos 19%. Então o Itaú Unibanco ele tem mais de um século de história e hoje é o maior banco privado da América Latina por valor de mercado e ativos. Outro ponto interessante é que ela tem as ações listadas tanto na B3 como na NYSE, em Nova York. Então o banco em 2025 reportou um lucro líquido recorrente de 46,8 bilhões. Isso foi um crescimento de 13% em referência a 2024 e é um dos maiores resultados já apresentados pela instituição. Quando pegamos os destaques financeiros, nós temos o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, Return on Equity, de 23,4%. Nós temos uma carteira de crédito total de aproximadamente 1,5 trilhão de reais, isso representa mais de 6% de alta, e o índice de eficiência está em 38,9%. Índice de Basileia, ele continua sendo acima de 11%, está em 17,4%, ou seja, está bem acima do mínimo regulatório, e atingir um nível de eficiência abaixo de 40% é uma marca histórica para os bancos com redes físicas legadas. Isso significa que o Itaú está gastando menos para gerar mais receita. Isso é um resultado direto da sua transformação digital. Mas na realidade, o que o mercado espera para 2026 com o Itaú? A administração do Itaú, ela entregou um guidance de 2025, integralmente revisando para cima ao longo do ano. Para 2026, as metas, elas indicam um crescimento da carteira entre 5,5% e 9,5%. E receitas de serviços e seguros crescendo entre 5% e 9%. E quando nós pegamos os analistas da Nord Research, eles estão projetando um lucro líquido superior a 50 bilhões. O que seria, para vocês terem noção, o melhor ano da história centenária do banco. Ah, Kaique, mas isso quer dizer que eu tenho que sair investindo em Itaú Unibanco? Não, você não tem que sair investindo em Itaú Unibanco, você não tem que sair investindo em Marco Polo. Você precisa ter conhecimento para fazer essas projeções e ver se adequa ao teu perfil de investidor. Kaique, eu não faço a menor ideia de como é que eu faço isso. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem acesso vitalício à aula, acesso vitalício a grupo de suporte, grupo dos alunos. Você vai aprender como analisar um banco, você vai aprender a investir, você vai aprender de fato a montar uma carteira que respeite o seu perfil e lá nós estaremos disponíveis para poder te ensinar absolutamente tudo. O link está aqui embaixo na descrição. Clique no link, me chame no WhatsApp, diga que quer participar da comunidade. Vou fazer uma reunião com você e tirar todas as suas dúvidas e você vai poder aprender a fazer essas análises e montar a tua carteira de investimentos, tá? Então, entra na comunidade, eu te espero lá e seja muito bem-vindo às próximas turmas. Vamos voltar para o vídeo. Pegando algumas projeções de analistas, existe um PL projetado para 2026 de 9 vezes e historicamente bancos premium negociam entre 10 e 12 e o dividend yield projetado para 2026 é mais ou menos 7%. Só que nós temos um ponto interessante, a consistência, porque o Itaú tem seguido a política crescente e consistente de dividendos. Para vocês terem noção, em 2023 o payout foi de 60,3%, em 2024 62,1% e estimado em 63,4% em 2025. Então, além dos pagamentos mensais e trimestrais, lembrando que mensais juros sobre capital próprio, trimestrais dividendos, tá? São coisas diferentes. O banco fez uma distribuição complementar anual relevante junto com os resultados do quarto trimestre. Então, uma coisa importante a se dizer é que a partir de 2026 entram em vigor novos requisitos de capital do Basileia 3. Isso pode influenciar o volume distribuído, mas analistas indicam que o banco tem folga de capital suficiente para manter os dividendos em nível elevado. E nós temos os pontos de atenção, né? Pontos de risco. O valuation está menos esticado do que parecia. Então, a ação está sendo negociada abaixo do seu PL histórico de bancos premium. E nós temos os riscos, né? A deterioração da qualidade de crédito em um ambiente de Selic elevada. Pode ter ali mudanças regulatórias e alocação de capital em novos negócios. O Itaú ainda está avaliando a compra de ativos do BRB e o movimento está sendo acompanhado de perto pelo mercado e pela CVM. Então existem pontos bons, mas também existem pontos de atenção. Então, pegando um resumo, Itube 4 é o que os investidores chamam de compundador. Que é isso, Kaique? Cresce de forma consistente, distribui dividendos crescentes, executa o que promete e tem um histórico de décadas. Então, para perfis mais conservadores, que ainda querem renda variável, é uma das opções mais sólidas da Bolsa de Valores. Lembrando que todas as vezes que você for investir numa ação, ela tem que ter dois pilares centrais, lucro e dívidas controladas. Itaú tem essas duas coisas. Mas lembrando, novamente, não é uma recomendação de investimentos. Estude antes.
E antes de nós passarmos para a terceira ação, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal para você não perder nenhum tipo de vídeo técnico, que é o que nós estamos trazendo aqui. E se você gosta desses tipos de análises, deixa aqui embaixo nos comentários qual ação que vocês querem que eu analise tranquilamente junto com todos vocês. E a terceira empresa, mas não menos importante, é a WEG, com o ticker WEGE3. Então chegou a hora de uma das empresas mais controversas das que eu já falei, porque a WEG ela é frequentemente dita como a empresa perfeita da bolsa, mas 2025 foi um ano meio difícil para o papel, então ainda vale a pena? Quando nós olhamos os dados atuais, nós temos aqui um preço de 48,47, um PL de 31,91, o PL está realmente bem alto, um dividend yield nos últimos 12 meses de 4,45, uma variação nos últimos 12 meses de 10,20% e um PL médio histórico de 36,50. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre WEG. A WEG foi fundada em 1961 em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. Então é uma das maiores fabricantes globais de equipamentos elétricos, automação industrial e energia. Só para vocês terem noção, a WEG opera em 18 países, em 5 continentes e tem 66 fábricas com mais de 49 mil funcionários e 4.700 engenheiros. Então é uma das empresas brasileiras mais respeitadas no exterior. Só que 2025 foi um ano meio difícil. E por quê? Muitos dizem que foi o pior trimestre da década. Isso eu digo nos números, mas foi por conta dos termos de crescimento de receita, porque a receita ela cresceu pouco. Foi pressionada por um câmbio menos favorável e base de comparação um pouco mais complicada. Mas mesmo assim, WEG surpreendeu, onde mais importa, nas margens. Por exemplo, o destaque de 2025, o EBITDA foi de 2,3 milhões. Nós tivemos uma margem de EBITDA de 22,4%, o que representou também a expansão em 30 pontos bases e o mercado esperava uma contradição. Nós tivemos um lucro líquido crescente no terceiro trimestre de 2025 de 3,7%. Então, essa combinação de receita pressionada, porém com margens resilientes, é o que distingue o WEG de empresas comuns. Elas controlam a rentabilidade, mesmo quando o vento bate de frente. Isso aqui é um ponto a se enaltecer. Nós não queremos ter empresas que apenas se valorizam, mas nós queremos ter empresas que são resilientes nos momentos de menor lucratividade. Então, nós precisamos ter empresas lucrativas, sim, mas nós também temos que ter empresas resilientes na carteira de investimento. E o que o mercado espera para 2026 em WEG? Aqui a visão está meio dividida, porque o câmbio em 2026, em algumas partes do ano, deve ser mais desfavorável, porque tem uma sazonalidade negativa e tem uma base de comparação muito exigente. A XP projeta um crescimento de receita de apenas 5% em 2026, bem abaixo do histórico de 2 dígitos da empresa. Quando pegamos ali as casas de análise, temos o Itaú projetando um preço-alvo para 50, uma recomendação de compra. A XP com preço-alvo de 48, então ela se mantém neutra, e o BTG revisou as estimativas para baixo, esperando aceleração no segundo semestre de 2026. Então o grande catalisador para o segundo semestre é a entrada de nova capacidade produtiva em transmissão e distribuição, especialmente na planta de Betim, ali em Minas Gerais. Além disso, o Brasil realizou em abril de 2026 o seu primeiro grande leilão de armazenamento de energias por baterias, e a WEG está extremamente posicionada nesse mercado. Então existem algumas teses estruturais de longo prazo. E que teses são essas, Kaique? Independente do curto prazo, a WEG está no centro de 3 mega tendências globais. Primeira, transição energética. Segunda, eletrificação industrial. E terceira, infraestrutura elétrica. E quando pegamos aqui o dividend e valuation, nós temos o dividend yield de 4,45%. Não é o ponto forte da WEG, então nós conseguimos ver que é uma empresa mais voltada para valorização, não para dividendos. Então ela nunca foi uma ação pagadora de dividendos. Então você tem que entender isso muito bem antes de colocá-la na sua carteira. Não coloque WEG esperando dividendos altíssimos. O ponto forte da WEG é o crescimento e não o pagamento de dividendos. Mas com PL de 32 vezes, mesmo abaixo da média histórica em 36, o prêmio exige que a empresa retome o crescimento de 2 dígitos. E se não conseguir em 2026, a pressão no preço pode continuar. Então, o resumo da WEG3 é uma empresa de altíssima qualidade, com uma governança exemplar, tem uma verticalização de produtos, ela não depende de uma coisa só, tem uma forte geração de caixa, tem um posicionamento global único entre as empresas brasileiras. O problema no curto prazo é o valuation, porque ela é cara para um momento de crescimento moderado. Mas para o investidor de longo prazo, que acredita na tese de crescimento da companhia, mediante aos tópicos que já falei nesse vídeo, pode ser um ponto de entrada interessante. Mas não espere resultados explosivos no curto prazo.
Então, pegando aqui uma tabela comparativa, nós conseguimos ver aqui, ó, Pomo 4, Itube 4 e VEG 3. Nós temos uma ação de R$ 7,00, uma ação de R$ 46,43 e uma ação de R$ 48,47. O risco principal, como vocês podem ver aqui, da Pomo 4 é o ciclo doméstico reduzido, do Itaú é a qualidade de crédito e na VEG 3 é o valuation esticado. Esses daqui você consegue ver o dividend yield, PL, a alta. Dentre as três, o Itaú foi a que mais cresceu, seguido por Marco Polo e por terceiro foi a VEG. O dividendo maior é de Marco Polo, então através desse comparativo nós conseguimos ver os pontos bons e os pontos ruins. Olha só, Marco Polo, o perfil é renda mais risco, o perfil de Itaú é solidez mais renda e da VEG é mais voltada para crescimento. Então não existe uma resposta certeira, qual das três é melhor para mim. Depende muito do seu perfil. Se você busca dividendos altos e aceita a volatilidade, a Marco Polo merece uma atenção, porque tem um PL de 7 vezes e tem um dividend yield de quase 15. Agora você quer consistência nos dividendos e solidez, Itube 4 é o porto seguro da renda variável. Agora, se você investe pensando em 5 a 10 anos e acredita na transição energética, inclusive é um ponto muito debatido entre investidores, a VEG continua sendo uma das melhores empresas da bolsa, mas ela exige paciência. E lembrando, nada do que eu estou falando aqui para vocês é uma recomendação de investimentos, não é. Você deve sempre consultar um assessor de investimento, caso você tenha, para analisar o seu perfil, ou se você ainda não sabe como participar desses movimentos, entra na minha comunidade lá, eu estarei te dando dicas profissionais, estarei te orientando, não aonde você tem que investir, mas vou te ensinar a analisar boas ações, a analisar bons fundos imobiliários e ter aqui, ó, resultados que está aparecendo na tela dos nossos alunos, dos nossos clientes que fazem parte da nossa mentoria. Mas antes de qualquer decisão é necessário ter conhecimento para de fato executar. Então, galera, por hoje foi só isso. Eu queria falar essas três ações, queria trazer todo o conceito estrutural. Sei que o vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas foi um ambiente onde eu quis passar para vocês todas as informações necessárias. Agora me conta aqui nos comentários qual das três você prefere e por quê. Ah, Kaique, eu tenho mais Itaú, ou eu tenho Marco Polo, ou eu tenho VEG. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero ler cada resposta. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdo para as pessoas que querem aprender mais sobre o mercado financeiro. Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo e até a próxima. Valeu, pessoal, Deus abençoe, tamo junto, tchau e fui.